Hoje eu vou fazer um conteúdo aqui baseado num livro, tá? Extraído de um livro, que é o livro A Magia, da Rhonda Byrne, a mesma autora do Segredo. E essa questão da magia, que é magia? A magia da gratidão. O quanto esta energia poderosíssima e fantástica transforma as nossas vidas. Este livro eu li, se não me falha a memória, em 2012. Foi 2012. Esse livro simplesmente mudou a minha forma de entender e praticar a tal gratidão, que vai muito além de um gesto de educação e bons modos. Integrar a gratidão na vida é imprescindível, e quando você entende que gratidão é uma frequência, tudo muda, né? Na escala Hawkins, a gente não encontra essa informação tão fácil. Pardon, Cheris, mas eu já vi, eu não vou lembrar o site, eu não vou lembrar, que a gratidão vibra em 580. O que é uma pessoa grata, né? Mas este livro, ele é interessante porque ele tem 28 capítulos e cada capítulo trata de um tema e traz, digamos assim, um exercício. Ele tem um exercício permanente, que você faz do 1º ao 28º dia, que é exatamente o exercício de você acordar e todos os dias escrever algo pelo qual você é grato. Eu lembro que quando eu li o 1º capítulo, eu falei, mas minha gente, pelo amor de Deus, onde é que eu vou arranjar 10 coisas para agradecer todo santo dia? Aff, Maria. Que é a autossabotagem, né? O que aconteceu quando eu acabei? Eu me dei conta do quanto eu tinha para agradecer. Houve dias, claro, que houveram dias, né, em que eu repeti alguns agradecimentos, mas muito poucos. Porque o que acontece? Ele vai esmiuçando e abrindo a tua mente no sentido de tantas coisas que você tem para agradecer. Por exemplo, relacionamentos, saúde, dinheiro, trabalho, pessoas mágicas que mudaram sua vida. A gente não para pensar quantas pessoas estão nos bastidores para que o nosso dia transcorra perfeitamente. Eu estou aqui com vocês, estou gravando este vídeo, eu tenho um conteúdo para ler que alguém escreveu, publicou, lançou, vendeu, eu comprei. Eu tenho um aparato aqui, que é um note, uma câmera, um microfone, um programa que está aqui me filmando. Tudo isso tem gente por trás. Tem energia elétrica, tem sinal de internet para fazer o vídeo subir, para publicar na plataforma. Tudo isso tem gente por trás, e gente boa, né? As pessoas que trabalham nas prestadoras de serviço, de fornecimento, de abastecimento de água, de luz, as pessoas que trabalham em supermercados, farmácias, os motoristas de ônibus, caminhão, os médicos, enfermeiros, professores, frentistas, zeladores, porteiros, domésticas, que dão aquele trato na nossa casa, lavadeiras, né? Diaristas, faxineiras, copeiras, cozinheiras, diretores de empresa que, né, dão conta do recado. Então, assim, gente, é tanta gente, terapeutas, é tanta gente que a gente não para pensar e agradecer. Hoje eu acho que eu comecei fazendo os comentários antes de ler, não é? Mas só para entender, o nosso corpo, tem um capítulo aqui que fala do corpo que é espetacular. Né? Você pensar que essa máquina funciona sozinha sem que você precise comandar, coração bate, vou piscar aí, dá uma piscadinha, sangue circula aí pelo corpo. Não, teve uma inteligência suprema que pensou em tudo isso. Quantas coisas para agradecer, meu Deus. Então este livro, de fato, mudou muito a minha visão sobre gratidão, né? São 28 capítulos, como eu disse, e eu destaquei um aqui que se chama
Use a magia para transformar erros em bênçãos, que é o capítulo 26, que eu vou ler para vocês, e depois eu vou ler um trecho de um outro capítulo que eu também quero destacar para vocês. Olha só que interessante. Perdão. Eu fiz o texto do Yoskás. Qual é o nome do texto do Yoskás? Depois da tempestade, que fala de erro. E eu estava com esse livro aqui, porque inclusive eu fiz um trabalho ano passado chamado Gratitude. Eu vou refazê-lo, provavelmente para setembro, onde a gente trabalha nessa dinâmica de se aprofundar na gratidão. E eu peguei este livro para fazer a leitura e me salta este capítulo. Eu tinha outro em mente. Use a magia para transformar erros em bênçãos. E eu reli o capítulo e falei, é esse daqui que eu vou ler pro povo. Bora lá. Cada erro que cometemos em nossa vida é uma bênção disfarçada. O exercício mágico de hoje vai provar isso, pois você está prestes a descobrir que, na verdade, existem bênçãos ocultas por trás de todo e qualquer erro que cometemos. Uma criança comete muitos erros quando está aprendendo a andar de bicicleta ou a escrever. Não damos muita importância a isso, pois sabemos que é através desses erros que ela aprenderá e, com o tempo, dominará o que está tentando fazer. Então, por que adultos são tão duros consigo mesmos quando erram? A mesma regra que se aplica às crianças se aplica a você. Todos cometemos erros e, se não fosse assim, nunca aprenderíamos nada e não ficaríamos mais inteligentes e sagazes. Temos a liberdade de fazer nossas próprias escolhas. Portanto, também temos a liberdade de cometer erros. Erros podem machucar, mas se não aprendermos com eles, a dor que sofremos terá sido em vão. Na verdade, pela lei da atração, continuaremos a cometer o mesmo erro repetidas vezes, até que as consequências nos machuquem de tal forma que finalmente aprendamos com ele. É justamente por isso que os erros machucam, para que aprendamos com eles e não continuemos a cometê-los indefinidamente. Para aprendermos com um erro, precisamos primeiro assumir que ele é nosso, e esse é o ponto em que muitos se perdem, pois geralmente culpam outra pessoa pelo seu próprio erro. Imagine que você foi parado pela polícia por estar dirigindo em excesso de velocidade e recebeu uma multa. Em vez de assumir a responsabilidade pelo fato de estar correndo, você culpa o policial por ele estar escondido em uma curva da estrada fora do seu campo de visão. Como ele tinha um radar, você não teve a menor chance de escapar. Mas o erro foi seu, pois foi você quem decidiu ignorar o limite da velocidade. O problema de culpar outras pessoas pelos nossos erros é que ainda sofremos a dor e as consequências deles, mas não aprendemos a lição. Então, bingo! Atraímos mais do mesmo erro para as nossas vidas. Mas como aprender com nossos erros? Com gratidão. Por pior que pareça uma situação, sempre há motivos de sobra para sermos gratos. Quando procura pelo máximo de coisas possível para ser grato em um erro, você o transforma magicamente em uma bênção. Erros atraem erros, enquanto bênçãos atraem bênçãos. Qual dos dois você prefere? No dia de hoje, pense sobre algum erro que você cometeu em sua vida. Pode ser um erro grande ou pequeno, desde que ainda lhe doa pensar nele. Talvez você tenha perdido a cabeça com uma pessoa querida e desde então o relacionamento entre vocês nunca mais foi o mesmo. Talvez tenha depositado uma fé cega em outra pessoa e foi traído. Talvez tenha contado uma mentira aparentemente inofensiva para proteger alguém e por conta disso acabou em uma situação difícil. Pode ter escolhido uma solução mais barata para um problema, então tudo saiu errado e você acabou tendo que gastar muito mais dinheiro. Talvez tenha achado que estava tomando a decisão certa quanto a alguma coisa, mas no fim das contas, o tiro saiu pela culatra. Assim que tiver escolhido um erro para transformar magicamente em bênção, procure motivos para ser grato por ele. Caso precise de ajuda, você pode fazer as duas seguintes perguntas a si mesmo.
O que aprendi com esse erro? Que boas coisas esse erro me trouxe? As coisas mais importantes pelas quais você deve ser grato em cada erro são aquelas que você aprendeu com ele. E não importa qual tenha sido, ele sempre gera muitas coisas boas e altera seu futuro para melhor. Reflita profundamente e procure 10 bênçãos pelas quais você deve ser grato. Cada bênção que encontrar possui um poder mágico. Escreva sua lista em um diário de gratidão ou digite-a em seu computador. Voltemos ao exemplo de ser apanhado pela polícia e receber uma multa por excesso de velocidade. Então aqui ela discorre agora 10 motivos para que o personagem seja grato pelo fato dele ter sido parado pelo policial que o flagrou em excesso de velocidade. 1. Sou grato pelo policial que me parou, pois ele quis evitar que eu causasse um acidente e acabasse me ferindo. Até porque, no fim das contas, isso era tudo o que ele estava tentando fazer. 2. Sou grato pelo policial que me parou, pois, para ser franco, devo admitir que estava com a cabeça em outro lugar, em vez de estar concentrado na estrada. 3. Sou grato pelo policial que me parou, pois foi uma tolice colocar a minha vida em risco ao correr com um pneu que precisava ser trocado. 4. Sou grato pelo policial que me parou por ter aberto meus olhos. O fato de ter sido parado mexeu comigo e a partir de agora ficarei mais atento à minha velocidade e conduzirei com mais atenção no futuro. 5. Sou grato pelo policial que me parou porque sabe-se lá por quê eu tinha essa ideia maluca de que poderia correr o quanto quisesse sem ser parado pela polícia e sem colocar minha vida em risco. A postura séria do policial me fez encarar o fato de que estava colocando tanto a mim mesmo quanto a outras pessoas em grande perigo. 6. Sou grato pelo policial que me parou porque, quando penso em minha própria família sendo colocada em risco por outros motoristas que dirigem em alta velocidade, vejo que sem dúvida quero que eles sejam parados pela polícia. 7. Sou sinceramente grato pela polícia, pelo trabalho que ela faz para garantir a segurança de cada pessoa e sua família nas estradas. 8. Sou grato pelos policiais de forma geral. Eles devem ver situações arrasadoras todos os dias e tudo o que estão tentando fazer é proteger a minha vida e a vida da minha família. 9. Sou grato pelo policial que me parou por ele ter se certificado de que eu chegasse em casa em segurança e voltasse para minha família como faço todos os dias. 10. Sou grato pelo policial que me parou, pois de todas as consequências possíveis que me poderiam ter feito parar de correr, ser parado pela polícia foi a menos prejudicial de todas e talvez tenha sido até a maior bênção da minha vida. Recomendo enfaticamente que você pense em todos os erros que cometeu na vida que ainda lhe causam mágoa e, levando o tempo que precisar, siga esse exercício magnífico e mágico. Pense bem, através de um só erro, você tem o poder de trazer para si inúmeras bênçãos. Que outro investimento rende um lucro desses? Percebem a profundidade, né, que uma mudança de visão é capaz de trazer para as nossas vidas? Ela conseguiu aqui extrair 10 motivos pelos quais a pessoa poderia ser grata pelo fato de ter sido parado por um policial e tomado uma multa. A gente não tem esse hábito, até porque nunca nos ensinaram isso. Muito pelo contrário, nos ensinaram a reclamar, a blasfemar, né? Jamais agradecer. E se a gente tem essa possibilidade, tem nas mãos uma ferramenta tão simples e poderosa que é a gratidão, por que não utilizar? Muitos dos exercícios desse livro são assim, justamente que você discorra sobre 10 motivos para ser grato em cada situação. Mas este é um exercício geral. Todos os dias, deixa lá um caderninho, um lápis, todos os dias acordou, você vai escrever 10 coisas pelas quais você é grato. Naquele dia. Todos os dias. E quando a gente coloca o nosso olhar naquilo que a gente tem para agradecer, é como se a gente fosse encontrando o caminho do equilíbrio. Porque aquilo que a gente põe o foco, que é negativo, ganha um peso muito grande se a gente não fizer algo.
A gratidão vem, eu não digo nem para contrapor, porque a gratidão é infinitamente superior a qualquer coisa ruim. Ela vem equilibrar, mas vem nos colocar num patamar onde a nossa frequência de fato se eleve. Quando a gente para e observa os nossos erros sem o peso do julgamento, da condenação, fica mais fácil fazer esse tipo de exercício. Né? Eu achei interessante que ela fala, pense nos erros pelos quais você ainda sente mágoa. Aquilo que ainda te incomoda, até te corrói. Tenta fazer esse exercício. Transformar o erro em bênção. A Claudinha tem um texto que fala, né, Claudinha Vilas Boas? Se não é bênção, é lição. E toda lição é uma bênção. Tudo é bênção. Outra coisa, né, que ela traz um aspecto falando das lições, né, que a própria é pela lei da atração que a gente atrai. É uma forma diferente de falar aquilo que o Vital fala, que eu falo. Enquanto você não aprende a lição, ela se repete. Quando você aprender, aquele professor se vai. Então, o que esse erro quer me ensinar, né? As duas perguntas aqui. O que aprendi com esse erro? Que coisas boas esse erro me trouxe? São dois questionamentos que podem trazer o ponto de partida para chegar, né? Nessas 10 bênçãos sobre a questão em si. Gente, eu vou falar para vocês por experiência própria. É muito mais simples do que possa parecer. Agora é aquilo, né? Às vezes a gente começa a fazer, dali a pouco a gente para. Ou é uma autossabotagem também. É aquilo, a gente acaba não dando andamento, né? Nessas coisas que nos fazem tão bem. Então o ideal é que a gente realmente pegue e faça. Se a pessoa for ler esse livro, no mínimo durante 21 dias ela vai estar totalmente comprometida com a energia da gratidão. Impossível não estar. É impossível. E tem um outro capítulo aqui que se chama O Ar Mágico que Você Respira, o capítulo 23, que ele tem um trecho aqui, eu não vou ler ele todo, tá? Ou vou? Deixa eu ver aqui. Eu não vou ler ele todo não, mas tem uma coisa aqui bem interessante. O ar mágico que você respira. Alguns anos atrás, se alguém me dissesse que eu deveria ser grata pelo ar que respiro, eu teria pensado que essa pessoa era louca. Isso não teria feito o menor sentido para mim. Porém, à medida que a gratidão mudava a minha vida, as coisas às quais eu não dava o menor valor, ou sobre as quais eu nem imaginava. Volta. Porém, à medida que a gratidão mudava a minha vida, as coisas às quais eu não dava o menor valor, ou sobre as quais eu nem pensava, se tornaram um verdadeiro milagre. Meus olhos se abriram e, em vez de me aborrecer com os pequenos problemas do meu mundinho particular, eu comecei a pensar em um contexto mais amplo e a refletir sobre o universo. Nas palavras do grande cientista Newton, abre aspas, quando olho para o sistema solar, vejo que a Terra está na distância exata do Sol para receber a quantidade adequada de calor e luz. Isso não aconteceu por acaso, fecha aspas. Estas palavras me fizeram pensar em um contexto mais amplo. Não é por acaso que estamos cercados por uma camada protetora de atmosfera e que além dela não haja ar. Não é por acaso que as árvores liberam oxigênio para que nossa atmosfera seja continuamente reabastecida. Não é por acaso que nosso sistema solar está perfeitamente posicionado e que se estivesse em qualquer outra parte da galáxia, nós provavelmente seríamos devastados por radiação cósmica. A vida só é possível na Terra, graças à coexistência de milhares de parâmetros e proporções, sendo que cada um deles se sustenta por um fio. O equilíbrio entre esses parâmetros e proporções é tão fundamental que a menor alteração em qualquer um deles inviabilizaria a vida na Terra. É difícil acreditar que qualquer uma dessas coisas tenha acontecido por acaso. O que parece é que elas foram perfeitamente criadas, posicionadas e equilibradas para nós.
Quando se dá conta de que tudo isso não acontece por acaso e que o equilíbrio de cada elemento microscópico ao redor da Terra e em sua superfície está em perfeita harmonia para nos manter vivos, você é invadido por uma enorme sensação de gratidão pela vida, pois tudo foi feito para que você exista. O ar mágico que você respira não é um acidente ou acaso da natureza. Quando você pensa na enormidade do que precisou acontecer no universo para que nós tivéssemos ar e então respira fundo, sorvê-lo para dentro de seu corpo se torna um gesto de tirar o fôlego em todos os sentidos da expressão. Nós respiramos o tempo todo e nunca paramos para pensar que sempre temos o ar à nossa disposição. No entanto, o oxigênio é um dos elementos que existem em maior quantidade em nosso corpo e à medida que respiramos ele alimenta nossas células para que possamos continuar vivos. A dádiva mais valiosa da nossa vida é o ar, porque sem ele, nenhum de nós sobreviveria por mais do que alguns minutos. E aí ela entra com o exercício do ar mágico que você respira, mas nesse capítulo que eu acho fantástico é justamente esse discorrer sobre a perfeição do universo, né? A Terra está posicionada de uma forma em que a distância dela para o Sol é a distância ideal para que haja vida, para que não haja nenhum dano. Nós estamos posicionados num ponto da galáxia onde isso também é possível. E tudo que aqui está foi pensado para que a vida aqui se estabelecesse desde o micro até o macro. E que fosse assim também para que, enquanto raça humana ou raça animal, raça animal, né? Enquanto raça humana, enquanto reino animal, reino mineral, nós tivéssemos condições de evoluirmos aqui. É tudo muito perfeito. Quando você para, né, para pensar, como ela falou aqui do ar, eu falei do corpo, né, aqui aborda o ar também. A gente não dá comando nenhum para o nosso corpo respirar. Nenhum. É tudo absolutamente, espetacularmente, magnificamente perfeito. Gente, a gratidão realmente transforma vidas. Eu sei do que eu estou falando, não só por mim, mas por pessoas que eu acompanho. Não à toa a gratidão está também no Ho'oponopono, né? Sou grato. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grato. É tão indispensável que a gente trabalhe a consciência a fim de entender que agradecer é muito mais, como eu disse, do que um gesto de educação. É uma energia. E quanto mais você agradece, mais o universo te manda do mesmo para você agradecer. Vou dar um exemplo clássico aqui. Quando você dá um presente para alguém, seja lá o que for, gente, tá? Um presente que eu digo pode ser um presente mesmo, ou leva, né, alguma coisa, um bolo, um doce, alguma coisa. Quando você presenteia alguém, quando a pessoa recebe com aquela cara de fala pra mim se você tem vontade de dar outro presente pra pessoa. Provavelmente não. Agora, quando você dá um presente que a pessoa recebe com aquele entusiasmo, é óbvio que você vai querer levar outro presente pra pessoa. É o universo. É tão gostoso, né? Quando você receber presente é uma delícia, mas quando você dá um presente que você vê que a pessoa ficou feliz, é muito gostoso. O universo funciona na mesma vibração. Agora, nós recebemos presentes diários. É claro que existem desafios, ninguém está livre de passar por eles. Mas quando a gente começa a trabalhar esse olharzinho da gratidão, tem um capítulo aqui que fala dos relacionamentos, né? Onde ele ensina você justamente a colocar foco nas coisas boas que as pessoas têm. E talvez isso ajudasse a resolver boa parte dos problemas de relacionamentos. Porque às vezes a gente alimenta por anos tanta discórdia ou tantas coisas que você olha hoje e fala, mas por que eu ainda tô assim com essa pessoa? Tanto tempo se passou. Claro que existem casos e casos, mas numa regra geral,
É uma mágoa, ou uma raiva, ou um ranço, uma coisa que só faz mal para quem sente. Então esse livro realmente é um livro que eu indico, tá? Para quem quiser ler, A Magia, da Rhonda Byrne. E como eu disse, ele traz 28 exercícios. Tem um exercício aqui que é o espelho mágico, que é um espetáculo de exercício. Para mim, eu diria até que é o mais importante do livro, porque ele orienta justamente o uso do espelho, né? Vocês têm aqui o exercício do espelho da Louise Hay, que já é uma técnica fantástica, onde você trabalha, né, muita questão do auto, que eu falo tanto, auto-amor, auto-cuidado, auto-compaixão, auto-admiração, auto-respeito, porque a ideia é que você estabeleça o quê? Uma conexão com você. E o espelho te ajuda nisso, embora no início é um pouquinho mais complicado, porque a gente não tem muitas vezes intimidade conosco, mas à medida que o tempo vai passando e que você vai criando intimidade com você, falar no espelho se torna algo indispensável. E aqui no livro a ideia é justamente que você use o espelho, além de tudo, para se agradecer, porque isso é uma coisa que a gente também não costuma fazer. É muito mais fácil muitas vezes agradecer, né, o que está fora, e a gente não para olhar para os nossos feitos, para as nossas melhoras, para aquilo que a gente realiza. Às vezes até nas coisas simples, gente. Ah, fiz um bolo. Aí todo mundo fala, nossa, mas que bolo espetacular. Perdão. Aí a gente fica assim, nossa, né? O povo é tão educado. O povo é tão educado, né? Por quê? Ô dificuldade, né? Vai lá pra frente do espelho, olha e fala, tu é boleira mesmo, hein? Que bolo espetacular tu fizeste, que delícia de bolo. Parabéns. Parabéns pelo amor e dedicação em tudo que você faz. Gratidão por ser essa pessoa tão linda que você é. Gratidão por ser amável, inteligente, dedicada, às vezes bravinha. Gratidão pela sua transformação, pela sua melhoria. Gratidão por todos os dias fazer o seu melhor, por ser você mesma. Gratidão por tomar posse de você. Gratidão, 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 gratidão. Que força extraordinária essa energia. Tá aí, ó, pra gente usar a hora que a gente quiser. Tão simples, mas que, como tudo, né? Tudo no nosso entorno foi tão manipulado para que a gente não acessasse certas informações. Por isso que eu digo, nunca houve tanta luz sobre este planeta, a ponto de hoje acessarmos informações indispensáveis para o nosso processo evolutivo. Gratidão por isso. Por hoje vivermos um tempo onde nós temos sim possibilidades de acessar e praticar para que a gente possa se melhorar a cada dia. E que a gratidão seja algo realmente inerente a todos nós. Que seja um hábito esse de ser grato, né? Como dizem, reclamar você clama 2 vezes, né? E o agradecer é agradece e a graça desce. O quanto nós somos capazes de criar através da energia da gratidão. Como diz aquela frase, né? Uma pessoa grata é uma pessoa feliz. E é verdade. Certo, minha gente? Eu deixo aí esta reflexão, então, deste livro e a dica também para quem quiser ler, porque realmente, para mim, realmente, na minha vida, ele fez muita diferença. E definitivamente eu sou realmente muito grata por um dia ter acessado esse conteúdo que abriu muito a minha mente e me ajudou a abrir muitas portas pelas quais eu sou muito, muito agradecida. Tá bom, minha gente?
Amanhã eu não sei que dia que esse vídeo aqui vai subir, então eu não vou falar que amanhã tem conteúdo, mas a gente se vê aí no próximo conteúdo, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.